STF, CNJ, controle de constitucionalidade, a gente falou também. Então, terminamos essa parte. Vamos para o STJ. Superior Tribunal de Justiça, ele é uma criação da Constituição de 88, acho que já comentei sobre isso. A ideia da Constituição de 88 foi de tentar aliviar um pouquinho o trabalho do STF, que até 88 cuidava não apenas da uniformização, da uniformização e da autoridade da Constituição, mas também de toda a lei federal. Isso desde o início da República, né? O STF tinha essa dupla função aí de garantir a autoridade da lei federal e da Constituição. Aí, em 88, tiveram a ideia de dividir as competências do STF em dois. As questões constitucionais continuaram com o STF, e aí, para toda a legislação federal não especial, ou seja, toda a discussão de todas as normas federais, exceto eleitoral, trabalho e penal militar, ficaram com o STJ. Então, todos os códigos aí, civis, penal, civil, penal, processual, penal, Código de Defesa do Consumidor, enfim, toda a legislação trabalhista, não, toda a legislação tributária, do direito administrativo, enfim, tudo que não for das especializadas e for legislação infraconstitucional, pertence, então, a esse tribunal, que de cara começa com 3 vezes mais ministros que o STF. Então, enquanto o STF vai manter os 11, o STJ ele vai ter, nos termos do artigo 105 da Constituição, deixa eu só ver se na verdade o STJ começa no 104, nos termos do artigo 104 da Constituição, o STJ tem no mínimo 33 ministros. E aqui a gente tem uma questão interessante, porque em todos os demais tribunais que a gente vai estudar, inclusive, já falei disso com relação ao STF, a Constituição determina quantos ministros o Tribunal Superior tem que ter. No caso do STJ, ao contrário, a Constituição permite que uma lei, aí, mesmo lei ordinária mais para frente, possa aumentar o número de ministros do STJ. Né? E se você pensar, por exemplo, em tribunais similares em outros países, como a Corte de Cassação Italiana, por exemplo, ou similares em outros países, você vê que esses tribunais têm um número de membros muito maior. Se você considera, então, a população brasileira, você vê que o número de membros do STJ é muito pequeno, proporcionalmente à população, se você compara com a de outros países. Apesar de, originalmente, né, a Constituição falar os 33 e tal, nunca houve proposta de aumentar o número de ministros, apesar dessa permissão. Tá? A primeira coisa, então, que eu queria deixar claro fazendo, na verdade, uma crítica já, é a artificialidade de você dividir as questões constitucionais de um lado e de lei federal por outro lado. Por quê? Porque, no final das contas, o que acaba acontecendo na maioria dos casos é que, dada, por exemplo, uma decisão do TJ de Minas, como a nossa Constituição ela é extremamente extensa, né, e detalhista, você acaba tendo, ao mesmo tempo, uma questão de violação à Constituição e uma questão de violação à lei federal, o que vai fazer com que, em boa parte dos casos, como eu já comentei quando eu falei do RE, do recurso extraordinário, você, diante da decisão do TJ local, por exemplo, vai ter que fazer os 2 recursos. O recurso extraordinário para o STF, mostrando a violação à questão constitucional, desde que você já tenha pré-questionado a matéria, como a gente já falou, mas, ao mesmo tempo, no mesmo ato ali, no mesmo prazo, inclusive, de recurso, você vai fazer também um recurso para o STJ, que é o chamado recurso especial, em que você vai alegar violação à lei federal. Tá certo? Então, assim, é comum, na verdade, é meio que a regra, que você tenha sempre as 2 questões, no final das contas, para alegar. A gente vai ver que, ao longo dos anos, o STJ, de maneira similar ao STF, foi criando toda uma série de barreiras, foram sendo criadas, na verdade, uma série de barreiras para tentar barrar o acesso a esse tribunal, haja vista que
Do caso do STF, a gente vai ter uma Constituição extremamente detalhista. No caso do STJ, a gente vai ter uma federação, como a gente já viu nos semestres passados aí, uma federação extremamente centralizada no nível federal, o que vai significar que normalmente, 99% das vezes, as nossas discussões, os nossos processos envolvem lei federal. É difícil você estar discutindo alguma coisa num processo que não envolva, de alguma forma, violação à lei federal. Violação no sentido de que a lei federal, eu vou dizer que ela foi mal aplicada, ou ela não foi aplicada, enfim, a gente vai ver aqui as hipóteses de recurso especial. Ou seja, ao invés da gente atacar o problema, que é o fato da nossa federação ser extremamente centralizada, a gente, na verdade, fica criando barreiras artificiais de acesso para esses tribunais. Por que, por exemplo, em outros países, as cortes superiores não ficam tão abarrotadas de processo, de recursos, quanto o STJ e o STF? Por uma razão simples. Você tem, normalmente, as federações são muito mais descentralizadas, e as discussões acabam ficando mesmo lá nas instâncias regionais. Elas não precisam ir para a instância central, né, para o tribunal central. Mas aqui tudo envolve a lei federal. Então, de alguma forma, é quase impossível que você chegue lá perante a decisão do TJ ou do TRF, do Tribunal Regional Federal, e você não tenha alguma coisa que você possa levar para o STJ. Ok? Então, assim, a gente vai criando uma série de barreiras artificiais, mas é artificial por quê? Porque, naturalmente, aquilo ali caminharia para ir para o STJ. Mais até do que para o STF. Tá? Enfim. Ok, então o STJ está previsto na Constituição nos artigos 104 e 105. O 104, na verdade, fala sobre a composição e forma de escolha dos membros do STJ. E o 105 fala sobre a competência do STJ. Então, vamos falar primeiro da forma de composição. O STJ é formado, então, como eu disse, por, no mínimo, 33 ministros. Né? Então, até que haja alguma lei aumentando, é esse número desde 88 para cá. O que, de novo, já poderia ter sido aumentado, porque o volume de processos aumentou enormemente de lá para cá. Desses 33, 11 são escolhidos entre desembargadores, um terço, né? Um terço é escolhido entre desembargadores, vai dizer a Constituição lá no 104, parágrafo único. Os ministros do STJ serão nomeados pelo presidente, então tem essa questão da nomeação pelo presidente. Dentre brasileiros com mais de 35 anos, menos de 65, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Estou lendo essa parte, que ela se repete em todas aqui, né? Depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado. Então, a gente vai seguir mais ou menos sempre essa mesma regra aqui, no caso dos tribunais superiores. Então, a escolha do presidente, a gente vai ver que existe uma lista aqui, lista em listas, e tem que ter aprovação da maioria absoluta dos membros do Senado. Aí eu dizia, desses 33, então, um terço entre juízes ou desembargadores de tribunais regionais federais. Um terço de desembargadores de tribunais de justiça. Essas escolhas são feitas como? Toda vez que se aposenta, e só para terminar aqui, o outro terço que falta, o último terço, né, os últimos 11, em partes iguais, entre advogados e membros do Ministério Público Federal, estadual ou do Distrito Federal e Territórios, alternativamente, na forma do artigo 94, que a gente já viu aqui atrás, que o artigo 94 vai falar sobre o chamado quinto constitucional. Aqui não é quinto, é um terço, mas é a mesma regra do artigo 94, ou seja, tem que ser advogados com mais de 10 anos de carreira, a mesma coisa Ministério Público, mais membros do Ministério Público de notável saber jurídico e reputação ilibada, ok? A OAB faz uma lista sextupla, entrega, aqui no caso, se a vaga do cara que se aposentou, ele era originalmente um advogado, bom, são 11, então a gente vai ter que ver como é que fica essa questão ímpar aí, né? Mas se ele era originalmente um advogado, a OAB elabora uma lista sextupla
entrega essa lista para o STJ escolhe 3 desses 6, e esses 3 nomes vão para o presidente da República, que pode escolher qualquer um desses 3, mas aí o presidente está vinculado a isso, né? E ao escolher um desses 3, este nome esse nome é sabatinado ali pelo Senado. No caso dos desembargadores de TRF e desembargadores de TJ, é o próprio STJ que faz as listas, lista tríplice, né? E manda para o presidente da República. Tá certo? Então, como são 11, então eu tenho 1/3 de desembargadores de TJ, 1/3 de desembargadores de TRF e 1/3 dividido aí, não é em partes iguais, é alternativamente, entre MP e advogados. Né? Então eu vou ter, uma época em que eu vou ter 6 de origem da advocacia e 5 do MP. Quando se aposentar esse da advocacia extra, vai entrar um do MP para ficar 6 do MP e 5 da advocacia. Deu para entender? Alguém escreveu aqui. Qual terço, José Nunes? Qual dos terços? É porque só tem 2 incisos, né? Fala 1/3 e 1/3. Estaria faltando 1/3 ainda. A única coisa que fala é no parágrafo único que tem que ser de notável saber jurídico e reputação ilibada. É que, na verdade, é 1/3, o inciso primeiro fala de 1/3 de juízes do TRF e 1/3 de desembargadores. Aí eu tenho 2/3. O último 1/3 é entre partes iguais entre advogados e membros do MP. E a regra sobre o que esses advogados e membros do MP têm que ter para poderem ser indicados está no artigo 94, que fala sobre o quinto constitucional. Tá? Aqui, então, não é 1/5, é 1/3, mas enfim. Muito bem. Aí, uma vez formado o STJ, a grande questão é, toda vez que se aposenta um ministro, tem que ver qual que é a origem dele. Se o cara que se aposentou originalmente era um desembargador de TJ, é um desembargador de TJ que vai ocupar aquela vaga. Se era do TRF, idem, por aí vai. Né? Ok? Composição aí, tribunal? Bom, o artigo 105 fala sobre competência. E aqui na competência, a gente vai seguir mais ou menos a mesma regra do que eu já falei da competência do STF. O STJ, até porque ele se origina de dentro do STF, né? Ele cata ali as competências do STF, ele também vai ter competências originárias, né? Coisas que ele faz, casos que ele recebe em primeiro grau, ele recebendo, aliás, o caso que é para vocês fazerem o trabalho é justamente tratando de um desses casos em que o STJ recebe como instância originária. Ele também vai ter um recurso ordinário, a gente vai ver, inclusive, vamos fazer uma comparação entre o ordinário do STF e o ordinário do STJ, isso sempre causa algumas confusões, e o especial, o recurso especial, que é a versão para o STJ do recurso extraordinário. Né? Lembrando que boa parte da jurisprudência do STJ, no que tange a critérios, requisitos para o recurso especial, vem lá do STF, porque por mais de 100 anos a uniformização da lei federal coube ao STF. Tá? Então, muito da jurisprudência que a gente usa no STJ vem de lá do STF. Muito bem, deixa eu só pegar aqui a parte da competência, então. Então, eu tenho, na competência, compete ao STJ, inciso 1, processar e julgar originariamente. A gente já viu esse primeiro aqui, a linha A. Os crimes comuns de governador de estado, Distrito Federal, e crimes comuns e de responsabilidade de desembargadores de Tribunal de Justiça, membros dos Tribunais de Contas dos Estados, os desembargadores de TRT, ITRE, e TRF, né? Eu estou falando desembargadores, gente. Existe até uma questão de nomenclatura aqui. Eu quero só fazer um parênteses. Eu vou falar disso mais quando eu falar dos tribunais de segunda instância. Os membros do TJ, Tribunais de Justiça, são chamados mesmo de desembargadores.
No caso dos juízes de segundo grau, dos tribunais regionais federais, TREs e TRTs, a gente tradicionalmente fala também desembargador. Então, a gente fala, por exemplo, desembargador federal. Isso é meio que jargão de advogado, assim, da prática, mas tecnicamente eles são chamados de juízes, tá? Juízes de segundo grau. Então, só abrir esse parênteses aqui. Ou seja, tecnicamente eu não vou falar desembargador do TRT ou desembargador do Tribunal Regional Federal, vou falar juiz de segundo grau. Juiz federal de segundo grau, juiz do trabalho de segundo grau, tá? Então, eu vou ficar me policiando aqui para usar a expressão correta, porque a gente fala desembargador, e eles mesmos se denominavam como desembargadores, mas teve até uma emenda à Constituição que tentou colocar os nomes de maneira mais certa e acabou fixando como juiz mesmo, que na verdade faz diferença nenhuma no final das contas, mas é só para vocês entenderem quando eventualmente virem tal de juiz de segundo grau, quem que é essa pessoa, né? É o que eu estou chamando aqui de desembargador federal. Enfim, membros do Conselho de Tribunais de Contas dos municípios, os dois tribunais de contas de municípios que existem, que a gente já falou, do Rio e São Paulo. Ministério Público da União, que oficia perante tribunais, tá? Procuradores aí que atuam perante a segunda instância, né? Que se ele atuar perante o STF, quem vai julgar ele por crime comum de responsabilidade é o próprio STF. Ok? É justamente sobre essa linha A do inciso 1º, do 105, que é o trabalho de vocês. Por quê? Vejam que no caso de desembargadores de TJ, a Constituição fala que compete ao STF julgar esses desembargadores tanto nos crimes de responsabilidade quanto nos crimes comuns. Se a Constituição é tão clara sobre isso, por que existe a dúvida? Né? É porque o STF, há uns anos atrás, ele decidiu que a competência dele, STF, para julgar deputados, por exemplo, ela só deve existir caso esse deputado tenha cometido um crime relacionado à sua função de deputado, né? Como vocês vão ver aqui na argumentação do Ministério Público, no caso que vocês vão fazer o trabalho. O STF entendeu que, caso o crime não tenha relação com a função dele de deputado, o STF não é competente. Então, o STF cria, da cabeça dele, um critério que não basta o cara ser deputado. O crime que ele cometeu tem que ser um crime que tenha relação com a função. Eu não concordo com esse entendimento, eu acho, inclusive, que está errado, mas o argumento do Ministério Público se isso vale para deputado, a regra, na verdade, deve valer para qualquer um. Se o desembargador cometeu um crime que não tenha nada a ver com a função dele de desembargador, porque uma coisa, esse desembargador está sendo acusado de ter vendido sentença. Tem vários processos criminais assim. TJ da Bahia, por exemplo, tem vários, eu acho que até a presidente do TJ da Bahia, uma época, foi processada por isso. Aliás, se isso fosse mesmo, se todos os desembargadores são acusados disso, fossem processados, não conheço vários, inclusive, que ficariam em cana um bom tempo. Mas, no caso do trabalho de vocês, o desembargador está sendo acusado de um crime que não tem nada a ver com a função dele, desembargador. Então, o argumento do MPF então, vale a mesma regra. O competente para julgar esse cara é a Justiça Comum, não é o STJ. E aí é sobre isso que eu quero que vocês trabalhem aí na petição do Ministério Público para dizer se concordam, discordam, enfim, tá? Então, isso é a linha A. Estou falando de competência originária, tá? Só para deixar claro aí, todo mundo se localizar. Estou no artigo 105.1, competência originária, o STJ, né? A linha B, mandado de segurança, habeas data, contra ato de ministro de Estado, dos ministros das Forças Armadas também, né? Comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, e mandado de segurança e habeas data contra atos do próprio tribunal. A linha C, isso aqui, gente, vocês vão ter que decorar mesmo, para fazer concurso. Não para minha prova, para fazer concurso, vocês vão ter que decorar, não tem muito jeito, não. Habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A.
ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, etc. A linha D, conflito de competência entre quaisquer tribunais, ressalvada a competência que o STF tem de conflito de competência. Eu não vou tratar disso aqui, isso aqui vocês vão ver quando vocês forem ver processo. Deixa eu só pegar aqui o que eu queria. Mandado de injunção. Tá. Tem várias competências, não vou ficar lendo todas aqui. Eu queria chamar a atenção para algumas que precisam ser mencionadas. Lá na linha I, a gente vai ter uma competência que foi trazida para o STJ em 2004. Então, o artigo 105.1, a linha I, dá ao STJ competência para homologação de sentença estrangeira e concessão de exequatur às cartas rogatórias. Até 2004, essa competência era do STF, até porque isso sempre foi competência do STF. Toda vez que eu tenho uma sentença estrangeira que ela precisa ser cumprida no todo ou em parte no Brasil, essa sentença estrangeira só pode ser cumprida no Brasil se ela cumprir alguns requisitos que a Constituição e a legislação brasileira estabelecem. Só para vocês terem uma ideia, vocês vão estudar isso em processo depois, quando uma pessoa morre, um estrangeiro que tinha bens imóveis no Brasil, ele morreu lá no país dele, tinha um apartamento em Copacabana. Esse inventário que for feito lá no país de origem dele não pode ser cumprido no Brasil. Se tem um imóvel no Brasil, eu tenho que fazer o inventário sobre esse imóvel tem que ser feito no Brasil. Caso seja feito no estrangeiro, o STJ, que eu estou falando que é o competente aqui, não vai conceder a ordem de cumprimento dessa sentença aqui no Brasil. Mas supondo que seja uma sentença que possa ser cumprida no Brasil, tem várias sentenças estrangeiras que podem ser cumpridas no Brasil. O tribunal que emitiu essa decisão vai ter que, por via diplomática, requerer ao STJ que essa sentença seja cumprida no Brasil. E aí o STJ, caso a hipótese lá seja de sentença que possa ser cumprida no Brasil, ele homologa essa sentença e a sentença vai ser cumprida por um juiz federal de primeira instância. Tá? Obrigatoriamente, isso não vai para a justiça estadual, isso vai para um juiz federal de primeira instância, obedecendo às regras de competência do processo civil ou penal brasileiro. Quais são essas regras? Vocês vão estudar isso em processo civil ou processo penal, não vou falar disso aqui agora, mas eu quero que vocês guardem só o caminho, o procedimento aí. Então, o tribunal estrangeiro, por via diplomática, ele requer ao STJ, isso chega via embaixada e ao governo brasileiro, que então remete ao STJ. Se esse processo e essa sentença estiverem em uma língua que não seja português, tem que ter tradução juramentada, tá certo? Isso é um processo caro, inclusive, só vale a pena se o valor aí for realmente um valor alto, porque isso é um processo caro, inclusive. Tá? E o que é... Alguém já ouviu falar em carta rogatória? Não? Existem dois tipos de carta aí. A gente tem a carta rogatória e a carta precatória. Alguém já ouviu falar na precatória? Eu já ouvi falar do título precatório, né? Pra você receber um certo valor daqui a um tempo, mas do governo mesmo. Carta precatória, não sei se assemelha. Pois é, o problema, a gente no direito tem coisas que têm nomes muito parecidos e se referem a coisas totalmente diferentes, né? Porque a carta precatória não tem nada a ver com o precatório. São coisas totalmente diferentes. Vamos lá. O que é a carta precatória? Quando eu tenho um ato... Aqui, precatória, tá, gente? Depois eu explico a rogatória que está aqui no inciso. Carta precatória... Deixa eu escrever aqui também. Quando eu tenho um ato processual que precisa ser praticado fora da sede do juízo. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um processo aqui em Belo Horizonte e eu quero ouvir uma testemunha que mora lá em São Luís do Maranhão. Tá? Então, eu peço ao juiz daqui que emita uma carta ao juiz, não, a um juiz qualquer, a um juiz estadual, né?
lá de São Luís, que seja distribuída para algum juiz da comarca de São Luís, do Maranhão, e aí esse juiz, então, recebe a minha carta, a carta do juiz, né, daqui, a carta precatória, vai lá ouvir a testemunha, as duas partes, inclusive, vão ter que constituir advogado para que sejam feitas as perguntas à testemunha, tal, e aí depois o resultado daquele ato processual é devolvido para o juízo daqui e anexado ao processo aqui. Ok? Isso é carta precatória. Diferente de carta precatória, a carta rogatória é quando eu tenho um ato processual que precisa ser praticado não em outra comarca, mas em outro país. Ok? Então eu tenho, sei lá, um processo penal que está correndo lá na Alemanha e aí eu preciso ouvir uma testemunha aqui no Brasil. O juiz lá da Alemanha, ele vai expedir uma carta rogatória para que algum juiz aqui no Brasil ouça aquela testemunha. Tá? Então, é a mesma coisa, só que no caso da rogatória tem um ato processual que vai ser praticado em outro país. Tá? E aí, para essa carta rogatória ser cumprida no Brasil, é necessário que o STJ conceda o exequatur. Está aqui justamente no inciso primeiro, a linha I. Então, o ato processual pelo qual o STJ determina que aquele ato processual seja praticado no Brasil, da carta rogatória, é o exequatur. Exequatur, ou seja, se execute, para traduzir uma tradução literal aí do latim. Ok, pessoal? Então é competência do STF julgar, né? Não. A competência do STF é julgar extradição. Isso. Extradição, sim. Então, a extradição permaneceu com o STF. O negócio da carta rogatória e do cumprimento de sentença estrangeira era do STF até 2004, e em 2004 isso passou para o STJ. Tá? Então, o processo de extradição permaneceu lá com o STF, para que o Brasil, então, entregue alguém para que essa pessoa seja processada ou cumpra pena no estrangeiro, isso continua sendo do STF. Mas para cumprimento de sentença estrangeira ou de ato processual de processo estrangeiro no Brasil, a competência passou para o STJ. Ok, todo mundo aí? Então, carta rogatória, cumprimento de sentença estrangeira. As outros incisos, gente, eu não vou ler, porque isso é coisa para vocês decorarem, sim, decorar mesmo. Quando vocês forem fazer concurso e tal, essas diferenças entre competência originária do STF e do STJ, ou seja, esses outros incisos aqui, do 105.1 e do 102.1, isso cai em tudo quanto é concurso. Assim, já posso falar para vocês que são um negócio que vai cair em concurso mesmo. Porque são filigranas, assim. A diferença de competência de um para o outro aqui é detalhe. Mas não vou ficar aqui decorando com vocês esses negócios, tá? Então, essa é a competência originária. Eu vou ter, então, a competência recursal, quando o STJ atua com recurso, como órgão de recurso. Aí eu tenho 105.2 e 3, da mesma forma que no STF. No STF também eu tenho o 102.2, que é o recurso ordinário para o STF, e o 102.3, que é o recurso extraordinário. Aqui é a mesma coisa. O 105.2, recurso ordinário para o STJ. 105.3, recurso especial. Tá? Vamos lá. Recurso ordinário para o STJ. Então, compete ao STJ julgar em recurso ordinário. Habeas corpus, decidido em única última instância por tribunal, por TRF ou TJ, quando a decisão for denegatória. Percebam a diferença aqui do recurso ordinário por STF e do recurso ordinário por STJ. A redação aqui é quase igual. A diferença é que, no caso do recurso ordinário para o STF, eu vou ter habeas corpus quando a decisão for denegatória, mas um habeas corpus dado por tribunal superior.
Se a decisão denegatória é dada por tribunal superior, é dizer STJ, TSE, TST ou STM, o recurso ordinário vai para o STF. Se a decisão denegatória de habeas corpus for de um TJ de segunda instância, o recurso ordinário vai para o STJ. Ok, gente? Estou tentando dar algum sentido para isso, mas isso aqui vocês vão ter que decorar mesmo. Mas assim, diga. o STF, ele vai julgar habeas corpus de tribunais superiores, e o STJ dos tribunais regionais federais, por exemplo. Se o STJ julgar um habeas corpus dos tribunais regionais federais e negar ele pode ir para o STF? Vai para o recurso ordinário, vai do STJ para o STF, se aquele habeas corpus ele já começou, o STJ é a primeira, se o STJ for o primeiro grau de jurisdição dele. Ou seja, se é um habeas corpus que começou aqui em Belo Horizonte, foi para o TJ, do TJ foi para o STJ, aí não. Tem que ser o recurso ordinário é quando esse habeas corpus ele já começou ali no STJ e a decisão foi denegatória. Tá? Percebam percebam o detalhe, da mesma forma que eu falei lá no STF, eu vou falar aqui. Se esse habeas corpus ele tiver a decisão dele de um TJ e essa decisão for positiva, o caso não é de recurso ordinário, o caso vai ser de recurso especial, porque aqui está dizendo que a decisão tem que ser denegatória. Ok, gente? Lembra que eu falei disso lá no STF? Isso é detalhe mesmo, gente. Isso aqui, para a prova, para a minha prova, vocês não precisam se preocupar que vocês vão estar com a Constituição na mão. Agora, no caso do recurso ordinário, que é importante tentar entender e não só decorar, porque isso aqui eu acho que dá para entender. Nas outras ali, eu acho que é decorar mesmo. Tá? A linha A, habeas corpus. A linha B, mandado de segurança. Os mandados de segurança decididos em única instância por TRFs ou TJs, quando é negatória a decisão. Vejam o detalhe que pode derrubar vocês no concurso público. Na linha A, está falando de habeas corpus decidido em única ou última instância. No caso do mandado de segurança, decidido em única instância. É dizer, se eu tenho um habeas corpus, começou aqui em Belo Horizonte, foi para o TJ, o TJ negou o habeas corpus, eu faço um habeas corpus para o STJ. Aliás, o TJ negou o habeas corpus aqui no TJ, eu vou fazer um recurso ordinário para o STJ, mesmo que o TJ aqui não tenha sido a única instância, ele foi a última. No caso do mandado de segurança, eu preciso que, se o mandado de segurança for feito para um juiz aqui, eu distribuí o mandado de segurança para um juiz aqui de Belo Horizonte, em primeira instância, recorri contra ele para o TJ, e o TJ negou o mandado de segurança, não é recurso ordinário que eu vou fazer, vai ser recurso especial. Porque aqui, no caso do mandado de segurança, só vai para recurso ordinário se o TJ tiver sido a primeira instância do caso, a única instância do caso. Ok? Isso tem algum sentido? Não, isso aqui você tem que decorar mesmo. Não tem sentido isso não, tá certo? Não adianta tentar achar porque isso se justifica, porque tem essa ou aquela. Não, isso aqui se chama. Como é que chama? É filigrana, mas é capricho. Isso aqui é capricho da Constituição. O sistema podia ser muito mais simples, mas isso aqui é puro capricho da Constituição. As linhas A e B é decorar mesmo. A linha C, ela é um pouco mais exótica. Vai dizer que o STJ vai julgar em recurso ordinário as causas em que forem parte Estado estrangeiro, organismo internacional de um lado, e de outro lado, o município ou pessoa residente ou domiciliada no país. A gente vai ver que quando eu tenho um processo em que, por exemplo, um empréstimo internacional que o município tomou com autorização do Senado e o município não cumpriu, e aí esse Estado estrangeiro, o BIRD, o Banco de Interamericano de Desenvolvimento, ele vai ajuizar uma ação cobrando esse município, a primeira instância é a Justiça Federal, tá? A primeira instância é a Justiça Federal. A segunda instância aí, ela vai ser o STJ. Ok? Não vai para o TRF, vai para o STJ direto. Por quê? Só porque a Constituição quis assim. Ok?
Isso é preciso decorarem mesmo. Não tem muito sentido, não. É para decorar mesmo. Agora, o que eu quero trabalhar mais é aquilo que faz algum sentido, né? Então, inciso 3, aí a gente tem, então, um recurso especial. Prestem atenção que o recurso especial, na emenda constitucional 45 de 2004, ele teve diminuídas as hipóteses de cabimento desse recurso especial. Saiu do STJ e foi para o STF o recurso em que você questiona a competência de um Estado para legislar sobre um determinado assunto, e eu estou contestando que aquela competência, na verdade, seria da União. Porque, como eu disse para vocês em algumas aulas para trás, se eu estou dizendo que aquela lei não poderia ser feita pelo Estado, deveria ter sido feita pela União, eu estou discutindo competência de legislação. E como a gente viu semestre passado, quem é competente, a discussão sobre quem é competente para legislar sobre X ou Y é uma discussão que tem sede aonde? Na Constituição. Essa competência, até 2004, era do STJ, e realmente não fazia sentido. Porque o STJ ficava fazendo uma discussão que era uma discussão totalmente constitucional. Então alguém teve a brilhante ideia, e foi brilhante mesmo, de corrigir esse erro. Tá? O que ficou, então, para o STJ julgar em RESP? Tá? Artigo 105, 3 da Constituição. Deixa eu colocar aqui as 3 hipóteses para a gente trabalhar essas 3 hipóteses. Artigo 105. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Você já fez algum, professor? Recurso ordinário, recurso extraordinário, recurso especial? Ordinário eu nunca fiz, não. Ordinário eu nunca fiz, não. Esses outros, sim. Mas recurso ordinário é um negócio... Quem mexe com direito penal, acho que já fez isso, mas para quem não mexe com direito penal, é muito raro de você acabar mexendo com isso. E mesmo quem mexe com direito penal, normalmente prefere fazer habeas corpus mesmo. Deixa eu colocar... Não vai caber tudo, gente? Deixa eu colocar por partes aqui. Acaba preferindo fazer habeas corpus em sequência. Um habeas corpus de habeas corpus. Estou falando 3, mas na verdade são 4 hipóteses. Estou falando o tempo todo 3 aqui, mas vamos lá. Ih, gente, estou copiando errado. Desconsidera. Eu tô vendo aqui, isso é do Nossa, eu primeiro, bem né? achando que eu copiei errado, que tinha pegado aqui na Constituição. Tô assim, gente, não sabem nem olhar o artigo. Não, eu que estou copiando errado. Agora que eu vi aqui, eu falei assim, uai, mas tá errado esse negócio aqui. Né? Desconsidera, é isso aqui, ó. Julgar em recurso especial, causas decididas, contrariar. B e a C eu vou colocar agora. Agora sim. Agora todo mundo tentando errado. Eu quero colocar aqui a redação inteira, porque tem algumas coisas que eu quero... Então, desconsidera essa parte de cima aqui. Vamos pegar aqui o seguinte. Inciso 3. Julgar em recurso especial causas decididas em única ou última instância por TRFs ou TJs. A primeira coisa que eu queria deixar claro aqui, então, é o seguinte. Vejam a diferença do 102.3 e do 105.3. Tem uma diferença aqui, que é de redação, mas que vai fazer uma diferença enorme. No 102.3, a Constituição diz que compete ao STF julgar causas decididas em única ou última instância. Mas ele não diz que tem que ser por tribunal. Quer ver? Julgar, mediante recurso extraordinário, causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida. 2 pontos. Ela não diz que a decisão recorrida tem que ser de TJ ou TRF. Ok? O que isso significa na prática? Vejam que eu falei para vocês que eu posso fazer recurso extraordinário, portanto, para o STF, de uma decisão de um TJ, de um TRF, de um tribunal superior qualquer, TST, STM, STJ,
e mesmo de juntas de recursos de juizados especiais. O que são juntas de recursos de juizados especiais? Quando você você ajuiza uma ação para o juizado especial, a gente vai falar sobre isso ainda, eu comentei um pouco sobre isso quando eu falei lá daquele organograma. A primeira instância no juizado especial é o juízo simples. A segunda instância, que não é exatamente uma segunda instância, é a junta de recursos do juizado especial, que é formada por juiz do próprio juizado. Uma causa no juizado especial em primeira instância, o recurso dela não vai para o TJ, vai para uma junta de recursos do próprio juizado especial. Então, de uma decisão dada para uma junta de recursos do juizado especial, eu posso fazer um recurso extraordinário, porque o 102.3 não exige que a decisão recorrida tenha sido dada por um tribunal. Ok? Já no caso do STJ, ele exige que a decisão recorrida tenha sido dada por um TJ ou por um TRF. Isso faz com que, se eu tenho uma decisão da Junta de Recursos do Juizado Especial daqui de Belo Horizonte, com a qual eu não concordo, eu não posso fazer recurso especial contra ela. Ok? O STJ não recebe. Tá? O STJ não recebe, aí o que aconteceu ao longo dos anos? Eu vou falar, não, vou deixar para falar sobre isso mais para quando eu falar de juizado especial, eu falo o que aconteceu ao longo. Aconteceu uma grande zona ao longo dos anos por causa disso, mas eu falo sobre isso mais à frente. Mas por enquanto vamos guardar isso. Não vai para o STJ. Tá? Não existe recurso especial contra a decisão de juizado especial. Só vai para o STJ, RESP, né, que venha de TJ ou TRF. E se for da Justiça Eleitoral, vai para o TSE. Se for da Justiça do Trabalho, vai para o TST. Se for da Justiça Militar, vai para o STM. Ok? Então, o STJ só recebe RESP de algum Tribunal de Justiça ou de algum Tribunal Regional Federal. Tá? Bom, agora vamos ver as hipóteses. São 3 mesmo. A quarta é a que foi lá para o STF. Eu posso fazer quando a decisão recorrida, quando a decisão do TJ ou do TRF contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Ou seja, a lei federal manda que seja feito X e o TJ de Minas mandou que seja feito Y. Sim. É claro que falar em tese assim é muito fácil. Na prática, é muito difícil que o TJ dê uma barrigada tão grande assim. Do tipo, a lei claramente fala que é uma coisa e o TJ claramente vai em sentido oposto. Ok, gente? Assim, até porque existe uma súmula do STJ que ela é péssima, que ela vai dizer o seguinte: se a lei federal ela tem várias interpretações, o fato do TJ ter dado uma interpretação X e o STJ dar uma interpretação Y não te autoriza a fazer recurso especial. Ok? Ou seja, não pode ser uma questão de interpretação. Eu acho que a lei diz isso e o outro acha que a lei diz aquilo. Não, tem que ser um caso de contrariar mesmo. Por isso que conseguir vingar o seu RESP pela linha A é muito difícil. Não é fácil. Porque eu tenho que ter uma coisa muito clara. Assim, é claro, né? A gente, como advogado, sempre vai dizer que no nosso caso é claro, né? Mas cá entre nós, você vai ter que dizer, você vai ter que mostrar muito claramente que o TJ negou vigência, por exemplo, ele fingir que aquela lei não existiu, por exemplo, não existia. Ou, por exemplo, que acontece também, a gente tem um caos legislativo tão grande que às vezes o TJ de Minas acha que determinada lei federal foi revogada, quando na verdade ela não foi. Isso também é negar vigência. Quando você tem esse caso, quando você tem essa hipótese, aí beleza, aí é fácil. Tá certo? Às vezes a gente tem umas leis meio antigas, pré-88, e que parte dela foi revogada por uma lei mais recente, mas parte dela. E às vezes o TJ de Minas achava que o artigo X também tinha sido revogado, quando na verdade ele não foi. Isso acontece, viu, gente? E aí você vai dizer, o TJ de Minas negou vigência à lei.
Aí é ótimo, mas isso acontece, mas não é a uma parte das vezes. Eu vou pular aqui a linha B, vou voltar nela, mas deixa eu só falar o que normalmente a gente faz RESP. A gente faz RESP pela linha C. Se o tribunal local, Tribunal de Justiça daqui de Minas, por exemplo, deu à lei federal uma interpretação divergente da que lhe deu outro tribunal. Aqui eu estou falando de interpretação mesmo, tá? Aqui sim é onde normalmente a gente consegue pegar um recurso especial. E isso, eu me lembro da minha época de estudante, que eu fazia estágio no escritório, e na época a pesquisa de jurisprudência ainda era feita majoritariamente nas revistas físicas, e muito do meu trabalho, que eu gostava de fazer isso, então o pessoal, a hora que descobriu isso, me botava para fazer quase que só isso, era ficar desencavando divergência jurisprudencial. É assim, a gente tinha uma decisão do TJ de Minas que tinha usado a tese X sobre a interpretação da lei, e eu ia fazer uma escavação, na verdade, uma mineração de dados, né, para atualizar a expressão, para ver se algum TJ de algum outro estado sobre a mesma lei deu a interpretação que a gente estava defendendo o caso, por exemplo, tá? Então, esse recurso especial baseado em divergência de jurisprudência é o que normalmente a gente consegue ter mais sucesso, tá? Agora, tem algumas particularidades aqui. Essa divergência, ela precisa ser clara e ela precisa ser atual. Ou seja, você não pode pegar uma apelação julgada pelo TJ de Goiás em 1950. Tá certo? Tem que ser mais ou menos contemporânea aí a jurisprudência. Não precisa ser do mesmo ano, mas elas não podem. O caso paradigma, como a gente vai chamar, ele não pode ser muito antigo. Em segundo lugar, você tem que demonstrar claramente a divergência. E aqui é um exercício de você, como advogado, mostrar que os fatos eram muito parecidos, o seu caso era muito parecido com o caso que o TJ de Goiás também julgou. Então, você tem que mostrar essa similaridade fática e aí mostrar que, apesar da similaridade fática, a decisão do TJ de Goiás foi X e a decisão do TJ de Minas foi Y. E quem está certo era o TJ de Goiás, claro, né? Eu vou mostrar a divergência para mostrar um ser divergente com aquilo que eu quero. Também não adianta você mostrar divergência e ser uma tese que também não é a tese que você quer. Ok, gente? Mostrar essa similaridade fática, dizendo que os fatos eram muito parecidos, mas a interpretação dada à lei foi divergente, é algo que é importante para o STJ, porque se o STJ detecta, portanto, que existe divergência de interpretação na lei federal, uma das missões do STJ é justamente o quê? Uniformizar. É justamente tornar a interpretação uniforme. Para que justamente não haja divergência. Quando eu estou falando que a divergência de um outro TJ ou de um outro TRF, a divergência pode ser também da decisão do TJ daqui para com o próprio STJ. Ok? Aí é melhor ainda. Você mostra, por exemplo, que o TJ de Minas está decidindo de maneira contrária sei lá, a segunda turma do STJ já tem jurisprudência sobre o caso decidindo de forma divergente. Isso também dá. Tá? Oi. Professor, tem a possibilidade, por exemplo, de você mostrar a divergência e o STJ interpretar em sentido contrário? Por exemplo, você pega um caso decidido em Goiás que diz o que você quer, por exemplo. Aí você manda para o STJ e ao invés de te darem a divergência assim, a seu favor, eles peguem e anulam a decisão de Goiás. Tipo, tem essa possibilidade? A decisão de Goiás não vai ser anulada, porque ela já foi dada, já transitou em julgado. Mas assim, pode acontecer, claro, do STJ dizer que a interpretação correta não era nem de Minas nem de Goiás, é a dele. E criar uma terceira coisa aí. Isso pode acontecer, sim. Né? O STJ ele vai uniformizar. Se ele vai uniformizar do jeito que você quer, é outra história. Né? Beleza. Então, assim,
a linha C é a que normalmente a gente vai pegar para fazer, a menos, é claro, né, que seja muito clara a linha A, mas é muito difícil de você conseguir pegar o seu recurso especial para a linha A. E a linha B também é uma questão bem específica. Eu vou fazer recurso especial se a decisão do TJ de Minas, por exemplo, julgar válido ato de governo local que foi contestado face à lei federal. Por exemplo, ato de governo local não é lei, porque se for lei estadual versus lei federal, o caso é do STF. Ok, gente? Ato de governo local aqui é decreto, portaria, instrução normativa, é ato do executivo. Isso acontece muito, por exemplo, porque na parte, por exemplo, de trânsito, legislação de trânsito, como é que chama? Negócio de trânsito? Detrans. Os Detrans adoram legislar a revelia da lei federal. O Código de Trânsito Brasileiro diz X e os Detrans vêm e falam Y, Z, W, né? O pessoal do Detran tem uma imaginação legislativa enorme. O problema é que, se essa imaginação legislativa contraria o Código de Trânsito Nacional, e eles, por exemplo, estabelecem um requisito que a lei federal não estabelece, esse é um caso de recurso especial. Tá? Então, decretos estaduais, normas aí de governadores de estado, enfim, agora na pandemia, por exemplo, teve trocentos decretos e normas de governadores de estado que poderiam ser questionados, por exemplo, face à norma geral do Covid, tá certo? Um monte. Na verdade, não. Quando fala norma local, eu tô pensando em estadual mesmo. Estadual, tá? Porque se a Constituição quisesse município, ela teria especificado. O local aí é TJ, é estadual, tá? Então é isso. Essas são, então, as 3 causas de cabimento do recurso especial. Para o recurso especial, também vale aquela coisa do pré-questionamento, que a gente já falou. Ou seja, a partir do momento em que houver a violação à lei federal, ou que divergência, etc., etc., você já tem que ter apontado isso, tá? Se você não pré-questionar a matéria, ela não sobe, tá? E deixa eu ver o que mais. Vale também aquilo que a gente já viu do CPC sobre essas matérias, os artigos 1031 até o 1033 do CPC, tá? Que falam sobre justamente o cabimento do recurso especial, a mesma coisa que a gente já viu. Deixa eu ver o que mais que eu quero falar aqui. Tá. Tem uma outra coisa também. Também aqui no STJ, vale aquilo que a gente falou do recurso extraordinário sobre quando o STJ, ele recebe esse recurso especial, ele vê que aquela matéria é uma matéria repetitiva, ele, STJ, pode determinar a paralisação do julgamento de todos os recursos especiais sobre aquela matéria no país inteiro, todos os processos sobre aquela mesma matéria no país inteiro, e ele então toma 2 ou mais daquele recurso especial para julgar. Enquanto o STJ estiver lá para julgar aquele caso, todos os demais casos sobre a mesma matéria ficam parados. É o chamado recurso especial repetitivo. E uma vez que o STJ dê a decisão ela é replicada para todos os demais tribunais do país sobre a mesma matéria que estejam em curso, e para o futuro, todos os demais também vão seguir exatamente a mesma regra, determinada ali pelo STJ. Tá? Ficou claro? Bom, pessoal, eu vou parar por aqui porque eu quero mandar para vocês o caso, antes que eu me esqueça, e eu queria que vocês aproveitassem o restante da aula para começarem a ler esse caso. É um caso grande, um acórdão grande aí. Quero que vocês leiam ele com calma. E amanhã eu vou